Na edição extra B do Diário Oficial da União, do dia 16 de janeiro, tivemos a publicação da Lei Complementar nº 214 de 2025, a qual institui o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, de competência compartilhada entre Estados, municípios e o Distrito Federal, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, a CBS, de competência da União, e o Imposto Seletivo, que vem sendo chamado de Imposto do Pecado, também de competência da União. Essa lei ela vai trazer todas as características atreladas aos novos tributos criados. Não à toa, ela tem 544 artigos, é então a chamada regulamentação da reforma tributária, mas ainda assim, posteriormente, a gente vai ter regulamentações específicas para o IBS e para a CBS, por exemplo. A alíquota sequer foi definida ainda. A lei, por exemplo, vai trazer as hipóteses de incidência, sobre o que de fato os tributos vão incidir. No caso do IBS e da CBS, eles vão incidir sobre operações onerosas, com bens ou com serviços, ou seja, aquilo que não é gratuito. Porém, algumas operações não onerosas, eventualmente poderão ser tributadas nas hipóteses expressamente previstas nessa lei complementar. Ele traz aqui o que seria operação onerosa, por exemplo, compra e venda, troca ou permuta, dação em pagamento e demais espécies de alienação, locação, licenciamento, concessão, cessão, mútuo oneroso e assim por diante. Ela vai trazer os casos de imunidades, como por exemplo as exportações de bens e serviços, o momento da ocorrência do fato gerador. Dessa forma, considera-se ocorrido o fato gerador do IBS e da CBS no momento do fornecimento nas operações com bens ou com serviços, ainda que de execução continuada ou fracionada. Ele traz aqui os detalhes relacionados com esse momento da ocorrência do fato gerador, o local da operação, no caso, por exemplo, de bem móvel material, o local da entrega ou da disponibilização do bem ao destinatário. Vai trazer a base de cálculo, todos os detalhes também em relação à base de cálculo, que é o valor da operação, a não ser que haja disposição em contrário prevista nessa lei complementar. Vai trazer também os detalhes relacionados com a alíquota, porém, como a gente disse, as alíquotas da CBS e do IBS, alíquota padrão, ainda serão fixadas por lei específica do respectivo ente federativo, que vai ser a União para fixar a alíquota da CBS, e cada estado vai fixar a sua alíquota do IBS e também cada município vai fixar a sua alíquota do IBS. Isso em termos de alíquota padrão, mas também vão haver as alíquotas de referência, fixadas por resolução do Senado Federal. A lei vai trazer também os detalhes da sujeição passiva, ou seja, quem é o contribuinte do IBS e da CBS. Via de regra vai ser o fornecedor que realizar as operações no desenvolvimento de atividade econômica, de modo habitual ou em volume que caracteriza a atividade econômica, ou de forma profissional, ainda que a profissão não seja regulamentada. Em alguns casos, o adquirente, na aquisição de bem apreendido ou em leilão judicial, e também o importador, e aquele previsto expressamente em outras hipóteses nessa lei complementar. Vai trazer detalhes do pagamento, do recolhimento na liquidação financeira, o chamado split payment, o recolhimento pelo adquirente, pagamento pelo responsável, pagamento individual maior, ressarcimento, regimes de apuração, não cumulatividade, ou seja, as hipóteses que vão gerar crédito, que vai ser praticamente tudo, o imposto vai ser não cumulativo. Enfim, ela vai trazer todos os detalhes relacionados com esses tributos. Mas ainda assim, algumas coisas vão ser expressamente previstas em regulamentações complementares. Ela vai fazer alteração na legislação do Simples Nacional, algumas inclusive já ocorrem para 2025, apesar de que o cronograma da reforma tributária começa efetivamente a partir de 2026, com um teste de alíquota, um pequeno recolhimento que vai ser feito, mas que vai ser compensado para que não haja ônus nesse primeiro momento para o contribuinte. Efetivamente, a implementação começa em 2027, conforme o cronograma que a gente já tinha colocado em outro vídeo, que a gente vai deixar na descrição desse vídeo agora.